Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé nesta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, seja no momento da estreia do programa inédito nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, mesmo horário da estreia do programa também no Facebook e no YouTube da Diocese de Caxias do Sul, também nas quartas-feiras. Você que nos acompanha na reprise aos domingos na Rádio Miriam Caravaggio, das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos a partir das 9 horas, depois também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras, e a partir do mês de fevereiro, agora, iniciando nessas últimas semanas, então, a Rádio Amar e Servir da província dos Jesuítas do Brasil. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que nós publicamos semanalmente. Nós agradecemos a você pela audiência e pela companhia. Quaresma é tempo no Brasil de celebrarmos a campanha da fraternidade, sempre um momento de reflexão, momento de ação também e de promover, né, a ação sociotransformadora da Igreja no Brasil, nas paróquias, nas comunidades, nas nossas dioceses. E em 2026, a campanha da fraternidade traz como tema Fraternidade e Moradia. E o lema, Ele veio morar entre nós, retirado do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. E para conversar com a gente, nós temos aqui o padre Jean Paul Hansen, que é padre da Diocese da Campanha, em Minas Gerais, e atua na CNBB como secretário executivo das campanhas, que cuida exatamente também da campanha da evangelização, da campanha para evangelização, mas, sobretudo, da campanha da fraternidade. Padre Jean Paul, obrigado pela presença. É uma alegria, Felipe, estar com vocês, da Diocese de Caxias do Sul, mais uma vez. O ano passado eu estive aí presencialmente, participando no estúdio do Razões da Fé, mas esse ano participo aqui de maneira remota, mas com a mesma alegria, com o mesmo engajamento, para darmos a conhecer a campanha da fraternidade que nós estamos vivendo nesta quaresma. Muito bem, muito obrigado, Padre Jean Paul. E eu começo fazendo a pergunta que deve ser a primeira sempre, né? O que é a campanha da fraternidade? Por que ter a campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade é uma iniciativa da Igreja do Brasil já há mais de 60 anos, sempre realizada no tempo da Quaresma, porque ela é um chamado, um projeto de conversão à fraternidade, que é um elemento essencial da nossa fé. Nós que professamos que o Verbo de Deus se fez carne e veio morar entre nós, e com a sua encarnação e com a redenção na cruz, ele nos tornou a todos irmãos e irmãs. Por isso, o tempo da Quaresma, como tempo de conversão, é tempo de voltar a Deus. Mas voltar a Deus implica necessariamente voltarmos uns aos outros. Lembremos aquilo que diz São João na sua primeira carta. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o próximo que vê, é um mentiroso e Deus não está com ele. O amor ao próximo, a fraternidade, é a prova concreta do nosso amor a Deus. Por isso, campanha, um esforço concentrado da fraternidade, para crescermos e nos convertermos na fraternidade. Muito bem. E a campanha da fraternidade, para muita gente, esses grupos que querem ser mais católicos que o Papa, eles dizem que a campanha da fraternidade atrapalha o tempo da Quaresma, porque nós precisamos nos preocupar com salvar a alma, salvar as almas. A campanha da fraternidade atrapalha o tempo da Quaresma? De forma alguma. Desde o início da campanha da fraternidade, nossos bispos, que são os doutores da fé, que são aqueles que têm como missão
e como carisma dado pelo Espírito Santo, a missão de educar na fé, eles compreenderam que a campanha da fraternidade concretiza a nossa conversão quaresmal. Recentemente eu ouvi uma reflexão de Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, e segundo vice-presidente da CNBB, e eu gostei muito da reflexão feita por Dom Paulo Jackson, tanto que depois a sintetizei num card para as minhas redes sociais. E Dom Paulo Jackson dizia o seguinte: todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano tem uma pergunta que a motiva, que é a pergunta fundamental da parábola: quem é o meu próximo? A campanha da fraternidade também está baseada nessa pergunta: quem é o meu irmão? Quem é a minha irmã? Porém, ainda hoje, há pessoas e grupos que escolhem passar pelo outro lado do caminho, ignorando os sofrimentos humanos, ignorando as causas sociais, ignorando a campanha da fraternidade, caminhando e induzindo a caminhar na contramão do ensinamento de Jesus, em nome daquilo que julgam ser o mais religioso ou o mais importante da religião. Enquanto Jesus nos ensinou que o mais importante da religião é o amor, é a caridade, é o socorro ao irmão que sofre. É isso que a campanha da fraternidade faz. Muito bom. E como são escolhidos os temas da campanha da fraternidade? Por que nós, Padre Anésio Ferla, que é aqui da nossa diocese, também faz parte de um grupo ampliado, né, de reflexão da CNBB para as campanhas da fraternidade, ele sempre nos ajuda a entender os ciclos que a campanha da fraternidade teve ao longo de sua história. E embebecidos daquilo que o Papa Francisco nos deixou como doutrina social, também trazendo o compêndio da doutrina social, e agora aquilo que o Papa Leão XIV nos propõe com a Dilexite. Qual a importância, né, de, ao mesmo tempo, nós vivermos o tempo da Quaresma, termos a campanha da fraternidade e a cada ano ela abordar um tema específico que atinge a vida de tantos brasileiros e brasileiras? É exatamente isso, Felipe. A campanha da fraternidade, ela é da fraternidade, mas a cada ano ela traz um tema que afeta o meu irmão e a minha irmã. Nós precisamos tomar posse dos nossos irmãos e irmãs. Porque falamos da população brasileira, falamos até dos nossos irmãos, mas não temos noção, não assumimos em primeira pessoa que cada sofredor é meu irmão. Eu tenho 2 irmãos, não sei quantos você tem, mas imagine que um dos nossos irmãos, por uma questão, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul, por causa das chuvas, tivesse perdido a sua casa nas tragédias das inundações. O que é que você faria pelo seu irmão de sangue que perdeu a sua casa? Você não ia ficar inerte, você não ia ficar indiferente, porque o seu irmão de sangue perdeu a sua casa. No mínimo, você ia juntar as suas economias e dizer para ele: meu irmão, está aqui a minha ajuda para você recuperar a sua casa. Por que é que nós fazemos isso pelos irmãos de sangue e não fazemos isso pelos irmãos do batismo, pelos irmãos da água do batismo, da graça do batismo? É essa fraternidade concreta que a campanha da fraternidade nos propõe. Metade da população brasileira padece, de alguma forma, a questão da moradia. E são meus irmãos, são minhas irmãs. O que é que eu faço por eles? Papa Leão XIV, na Dilexite, eu li a Dilexite em 3 dias, logo depois que ele lançou.
eu estava pregando retiro para umas irmãs em São Paulo, e durante os tempos de silêncio que eu dava às irmãs, eu ia devorando a Dilexité, e eu li uma frase na Dilexité e eu pensava assim: o Papa Leão entendeu perfeitamente o que é a campanha da fraternidade. Quando ele diz na Dilexité, os pobres não são estranhos, os pobres são meus irmãos. É uma questão de família. É exatamente isso que propõe a campanha da fraternidade. Que as questões da desigualdade, da pobreza no Brasil, sejam tratadas por nós cristãos como questão de família, como meu irmão, como minha irmã que sofre. Você começava a pergunta dizendo como é que esses temas são escolhidos. Eles são sugeridos por qualquer pessoa do Brasil ou do mundo pode sugerir um tema da campanha da fraternidade. Mas nós temos temas sugeridos por pastorais, por congregações, por comissões da CNBB. Nós temos temas sugeridos de diversas formas. Esses temas devem vir sugeridos numa carta destinada à presidência da CNBB, mas que vem para o meu e-mail, campanhas@cnbb.org.br. Essa sugestão, essa carta de sugestão, deve contemplar o tema na sua abrangência nacional. Não dá para a gente fazer uma campanha da fraternidade sobre fraternidade e o chimarrão, porque senão o pessoal do norte vai ficar excluído. Como a gente não vai fazer também fraternidade e o açaí, porque senão o pessoal do sul vai ficar excluído. O tema tem que ser abrangente nacionalmente. E ele tem que responder aos 3 objetivos permanentes da campanha da fraternidade. Esses 3 objetivos estão descritos na introdução do texto base de todos os últimos anos. Muito bom. Seguindo um pouco essa reflexão, o tema, né, deste ano, ele nos provoca a olharmos a questão, como o Padre Jean Paul nos pontuava, a questão dos nossos irmãos que padecem a questão da moradia. E não é só não ter casa, não é só a população de rua. Basta ver os lugares onde não tem saneamento básico, onde não tem os equipamentos, né, escola, não tem postinho de saúde, não tem aquilo que é o mínimo para que a comunidade, para que aquelas famílias possam viver. E o objetivo geral, segundo o texto base da campanha, ele vai nos propor o seguinte: promover, a partir da boa nova do reino de Deus e em espírito de conversão quaresmal, a morada digna como propriedade e direito, como prioridade e direito, junto aos demais bens e serviços essenciais de toda a população. Padre Jean Paul, e aqui no texto base estão grifadas está grifado o verbo promover e depois a moradia digna como prioridade e direito. Por que isso? Por que nós precisamos promover e por que olhar nessa questão da moradia digna como prioridade e direito? Esse grifo é uma forma de resumir o nosso objetivo geral. O que é que nós queremos? Promover a moradia como prioridade e direito. A moradia digna, né? Promover a moradia digna como prioridade e direito. Por que como prioridade e direito? Porque direito ela já é. Está previsto no artigo 6º da Constituição Federal que todo cidadão brasileiro tem direito à moradia. A moradia digna. Mas esse direito não é universalizado. Nem todos os cidadãos brasileiros têm acesso a esse direito. Por isso, nós compreendemos que esse direito precisa ser também prioridade. Ele precisa ser priorizado nos nossos governos. Por isso, promover a moradia digna como prioridade de direito. Os outros 2 elementos, o anterior e o posterior, eles contextualizam essa ação.
Primeiro, a partir da boa nova do reino de Deus, ou dito de outra forma, a partir do evangelho, não é outra a nossa motivação, senão o evangelho de nosso Senhor. E em espírito de conversão quaresmal, ou seja, começando com a quaresma. Depois, nós não queremos só 4 paredes e um teto. Nós queremos também, junto com a moradia digna, e para que ela seja digna, todos os bens e serviços necessários a todo cidadão brasileiro. Nós queremos casa, mas nós queremos saneamento básico, luz elétrica, acessibilidade, transporte público, educação, saúde e todos os demais bens e serviços que o cidadão brasileiro tem direito, mas ainda não é priorizado. Muito bom. Agora, nós vamos concluir esse primeiro bloco do nosso programa e depois nós vamos voltar com a reflexão apontando para os objetivos específicos e também fazendo esta, não uma confrontação, mas trazendo um pouquinho da dilexité do Papa Leão XIV e aquilo que vai nos ajudando também a refletir. Nós lembramos que o nosso programa Razões da Fé, ele tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. Cantemos, devotos mortais.
De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais e agora também pela Rádio Amar e Servir dos Jesuítas do Brasil. Nós estamos refletindo sobre a campanha da Fraternidade 2026 com o tema Fraternidade e Moradia e o lema Ele veio morar entre nós, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E temos aqui conosco, de forma remota, mas com o coração próximo de nós, o padre Jean Paul Hansen, que é o secretário executivo das campanhas da CNBB, responsável por coordenar a campanha da fraternidade em âmbito nacional. Padre Jean Paul, no primeiro bloco nós falávamos um pouquinho sobre a Dilexite do Papa Leão, e tu colocaste que fizeste a leitura em 3 dias, né, entre um retiro de religiosas. A mim chamou a atenção algo que está nos primeiros parágrafos, quando o Papa escreve que nós não estamos, quando falamos dos pobres, nós não estamos no horizonte da beneficência, mas no da revelação, porque nos últimos o Senhor tem muita coisa a nos falar ainda hoje. E trazendo um pouquinho desta ideia, né, daquilo que o Papa Leão nos propõe.
E olhando para a campanha da fraternidade deste ano, o que tu entendes ser necessário para nós podermos refletir e poder agir para este olhar também da revelação enquanto igreja, mas para este olhar da fraternidade enquanto sociedade brasileira, que não envolve só os católicos, é claro. Isso também me marcou, Felipe, quando eu li a Dilexité, porque me parece uma grande reviravolta teológica promovida pelo Papa Leão XIV, que não vem de um momento de improviso. É um processo teológico que a opção preferencial pelos pobres vem sofrendo nas últimas décadas. Partindo do horizonte da beneficência, que é de onde parte o Papa, a opção preferencial pelos pobres se configurou nos primeiros momentos no campo da teologia como parte da doutrina moral da Igreja, na doutrina social da Igreja, que é um âmbito da teologia moral. Mas a teologia moral, ela é, vamos dizer assim, que os moralistas não escutem, uma periferia da teologia. Ela é uma teologia aplicada, né? Então, o Papa Bento XVI já provocou essa primeira mudança que agora é radicalizada pelo Papa Leão XIV. Na abertura da Conferência de Aparecida, em 2007, no seu discurso, o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, um dos maiores teólogos da modernidade, afirmou que a opção preferencial pelos pobres pertence à cristologia. Ou seja, o Papa tirou a opção preferencial pelos pobres da periferia da teologia e trouxe para o coração da teologia. Porque a cristologia é o coração pulsante de toda a teologia. Nós só fazemos teologia católica, cristã, porque Deus se revelou em Jesus Cristo. Então, o Papa traz da periferia moral da teologia para o coração pulsante da teologia, ao afirmar que a opção preferencial pelos pobres pertence à cristologia. Agora, o que é que faz Leão XIV? Leão XIV dá mais um passo nesse processo. Ele diz, não só a cristologia, mas a opção preferencial pelos pobres pertence à revelação. O que é a revelação para a teologia? A revelação é a condição da teologia. Só existe teologia porque Deus se revelou a nós, porque Deus se revela a nós. Sem revelação não há teologia. Agora, para nós católicos, como é que essa revelação se dá? Essa revelação se dá na Escritura, na tradição e no magistério. A Escritura, o Papa revisita na Dilexité, olhando o pobre na Sagrada Escritura. E ele gasta aí um capítulo inteiro da Dilexité para mostrar isso. A tradição, o Papa faz um percurso curioso e interessante, ele sendo um Papa religioso, agostiniano, ele perpassa toda a tradição da Igreja a partir das diversas comunidades religiosas que trabalham com os pobres. E ele mostra que os pobres definem os rumos da vida religiosa na Igreja. Os pobres estão na Escritura, os pobres estão na tradição, e aí o Papa faz uma afirmação, acho que lá no número 82, se a minha memória não está me enganando, mas o Papa faz uma afirmação muito comprometedora para a teologia. Ele diz que existe um magisterium pauperum, um magistério dos pobres. Ou seja, dentro do magistério da Igreja, os pobres têm um papel magisterial. E ele arrisca dizer, existem traços de Deus que, se os pobres não nos ensinarem, nós nunca conheceremos. Ou seja, existe algo em Deus que só os pobres nos ensinam. A campanha da fraternidade
é uma provocação para que a gente viva na Igreja do Brasil esse magistério dos pobres. Eu não tenho dúvida, a partir das experiências que tenho feito, que existem traços do rosto de Deus que só os nossos irmãos de rua podem nos ensinar. Se nós não nos aproximarmos deles e não nos aproximarmos para aprender como discípulos, nós não conheceremos determinados traços do rosto de Deus revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. O cartaz da campanha da fraternidade que está estampado nos materiais e que já chegou nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, ele é muito significativo e tem cada um dos elementos que o compõem tem um significado. Peço, Padre Jean Paul, se tu puderes explicar para nós o porquê deste cartaz, o porquê deste homem deitado, o porquê de uma igreja no meio, por que esse cartaz, essa montagem, esta composição? Vamos começar aí pelo que é mais simples, as cores do cartaz. A assessoria de comunicação da CNBB, que desenvolveu essa identidade visual, diz que os tons terrosos e alaranjados estão na moda. Por isso atraem o nosso olhar automaticamente. Por isso o cartaz foi desenvolvido com essas duas cores, terrosos e alaranjados. Na cidade, na silhueta dessa cidade, que aí não é uma cidade específica, mas muitos regionais da CNBB trocaram essa cidade do cartaz pela silhueta das suas cidades, pela silhueta dos seus regionais, dos monumentos que marcam o seu regional. Por quê? Porque essa cidade deseja ser uma cidade concreta, que tem as suas diferenças. Ela não é a mesma para todo mundo. A cidade é uma realidade contraditória. Mas no meio dessa cidade está a igreja. E é a igreja quem proclama, por cima dos telhados, que ele veio morar entre nós. Eu digo que essa disposição do lema aí junto à torre da igreja me lembra, na minha infância, a igreja que anunciava pelo sistema de som da torre os principais eventos da cidade, né? Quem morreu, quem vai se casar, qual é a hora da missa e etc. Se alguém perdeu algum documento, era anunciado na torre da igreja. A igreja anuncia que ele veio morar entre nós. Mas ela não só anuncia que ele veio morar entre nós. É também tarefa e missão da igreja ajudar-nos a compreender onde é que ele mora entre nós. Para que a gente não corra o risco de achar que ele só mora entre nós no sacrário. E não é. Há diversas formas da presença de Cristo entre nós. E uma dessas formas é a que está representada pelo Cristo sem teto. Essa imagem é uma obra de arte de um escultor canadense chamado Timothy Malf, desenvolvida em 2013, quando, passeando, no final de 2012, andando por um parque de Toronto, o Timothy Malf se defrontou com esta cena. Uma pessoa enrolada num cobertor, dormindo num banco do parque. Se fosse no Brasil, talvez o Timothy tivesse passado sem perceber essa realidade. Porque nós já nos acostumamos tanto com a realidade da desigualdade, da miséria, da moradia precária, da ausência de moradia, que isso não mais nos desperta. Mas isso não é comum no Canadá. O Timothy, então, viu aquela imagem e foi provocado a parar diante dela, e ele imediatamente se lembrou do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 40. Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. E o Timothy, então, disse, o que eu vou fazer? Senhor, se eu passar e fingir que eu não vi,
eu estarei fingindo que não vi o Senhor. Se eu comprar um marmitex e oferecer para ele, eu estarei oferecendo ao Senhor. Se eu pegar essa pessoa e levar para minha casa, eu estarei levando o Senhor. Mas o que o Senhor quer que eu faça? E o Timothy, então, entendeu que ele, como um artista, um escultor de renome, podia consolar não só aquele homem ou aquela pessoa, ele não sabe se era homem, se era mulher, aquela pessoa que estava ali no banco, mas ele podia, com a sua arte, sensibilizar o mundo para essa questão. E então ele decidiu fazer essa escultura chamada Cristo Sem Teto. Eu queria que você mostrasse ela de novo aí, Felipe, para os nossos internautas contemplarem a imagem. Porque além de uma pessoa dormindo coberta num banco, esse banco tem um espaço vazio. Esse banco tem espaço para quem tem coragem de se aproximar do irmão sem teto. E quem se aproximar do irmão sem teto, então vai conhecer quem é o irmão. Porque quem se sentar ali junto dele, vai ver que nos seus pés estão as chagas do crucificado ressuscitado. Esse irmão de rua e todos os irmãos de rua, cada um com as suas chagas, são presença do crucificado ressuscitado entre nós. Mas só é capaz de reconhecer quem se aproximar. Quem ficar de longe não vai reconhecer. Obrigado, Felipe. É claro que o problema não é a imagem. A questão é se aproximar daqueles que são imagem e semelhança do Criador e que, com as suas chagas atuais, se revelam presença de Cristo entre nós. Nós inauguramos no último sábado, dia 21, a segunda imagem de Cristo sem teto do Brasil. A primeira imagem está nos jardins da Catedral do Rio de Janeiro, mas no último sábado nós inauguramos e abençoamos a imagem do Cristo sem teto nos jardins do Santuário Nacional de Aparecida. Então você, rádio ouvinte, você, internauta que nos acompanha, quando for da próxima vez ao Santuário Nacional de Aparecida, procure lá, nos jardins, a imagem do Cristo sem teto, faça a sua foto sentadinho ali aos pés do Cristo sem teto e publique nas suas redes sociais com a hashtag CF2026. Eu vou puxar a brasa para o nosso assado aqui. A festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves, ela é a mais antiga da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E nós temos nesse ano, baseado no lema da campanha da fraternidade, o tema da festa é: na casa de Santo Antônio somos todos irmãos, justamente porque foi a primeira igreja localizada na cidade e é ali a casa de todos, daqueles que buscam a palavra, a Eucaristia e a reconciliação, mas também daqueles que buscam o alimento, o arroz, o feijão, né? Daqueles que buscam as roupas no brechó, enfim, é a casa de todos. E o vídeo oficial da festa, que você pode também acompanhar no YouTube da paróquia Santo Antônio BG, né, Bento Gonçalves, ele traz justamente a montagem desta cena com um pobre, né, um pobre sentado tentando se cobrir com um papelão, e aí as pessoas passando, insultando, e ao mesmo tempo passa um jovem e arranca esse papelão dele, né? E do lado dele senta a figura do padroeiro de Santo Antônio com o cestinho do pão. E ali oferece o pão e depois o leva para dentro da igreja, onde ele encontra uma jovem que está em situação de depressão, se faz um enredo e no final o que fica no centro é aquele que reparte o pão, é o pobre. O pobre reparte o pão entre todos. Então, você que pode procurar depois no YouTube, Paróquia Santo Antônio BG, vídeo oficial
da 148ª festa de Santo Antônio. Padre Jean Paul, para nós concluirmos este segundo bloco, como está sendo este trabalho de levar a campanha da fraternidade aos 4 cantos do Brasil, promover momentos de reflexão, momentos de oração, mas também de instigar as pastorais, os serviços da igreja, e não só, mas também o próprio poder público, a pensar ações voltadas à questão da moradia? Felipe, é um trabalho muito gratificante. Desde o final do ano passado, eu tenho viajado todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, levando a motivação e a formação da campanha da fraternidade para regionais, dioceses, paróquias, escolas católicas, redes de educação e tantas outras oportunidades. É sempre muito gratificante, porque não só eu sou muito bem recebido, mas a proposta da campanha da fraternidade é muito bem recebida, acolhida nas igrejas locais, nos territórios, nas comunidades, e a gente vê o brilho nos olhos das pessoas que se motivam para fazer acontecer a campanha da fraternidade. Eu costumo sempre dizer que nós levamos a realidade, o olhar à realidade do Brasil, nós levamos a iluminação da palavra de Deus para julgar essa realidade, mas nós tentamos criar sensibilidade para que as pessoas deixem nascer, onde elas estão, ações necessárias para enfrentar a questão em causa. Nesse ano, a moradia. Nós não levamos, é claro, o texto base no capítulo 3º tem uma série de sugestões de ação. Mas as melhores ações, as ações mais importantes, elas nascem no território. O padre Cardan, que é o sistematizador belga, já antigo, do método Ver, Julgar e Agir, já é falecido há muitos anos, ele dizia que o agir é o fruto da relação dialética entre o ver e o julgar. Então, nós propomos a reflexão e esperamos que a ação brote. E olha, tem testemunhos de ações maravilhosas por esse Brasil, né? Há pouco tempo, dá tempo de eu contar um exemplo? Há pouco tempo, eu estive numa diocese fazendo uma noite de formação e apresentei toda a reflexão da campanha da fraternidade, e no outro dia de manhã bateu a porta da casa paroquial onde eu estava hospedado um casal que quis falar comigo e disse: padre, nós estávamos ontem na formação que o senhor deu e nós temos uma casa maravilhosa, não é nada chique, não é nenhum luxo, é uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, mas é uma casa bem edificada, segura, num bairro urbanizado. Nós temos tudo que nós precisamos para viver. E somos só nós dois e a nossa filha, que agora está na escola. Nós, há uns 5 anos, estamos sonhando em construir uma suíte na nossa casa. Nós queríamos transformar o nosso quarto em suíte e deixar o banheiro social só para a nossa filha, que já tem 12 anos. Mas ontem o senhor nos disse na formação que no Brasil ainda existem mais de 360 mil casas que não têm banheiro. E o senhor nos disse que era para a gente olhar ao redor, porque com certeza perto de nós tem alguma casa que não tem banheiro. Nós ficamos incomodados com isso, porque nós somos 3 pessoas e queríamos 2 banheiros na nossa casa. E nós então voltamos para casa, nós 2, conversando, e nós vimos que nós não conhecemos ninguém que não tem banheiro. Mas quando nós chegamos em casa e contamos para nossa filha tudo que foi a formação
Inclusive, essa nossa inquietação, ela, de 12 anos, nos disse: eu conheço gente que não tem banheiro em casa. E nós dissemos: mas quem, filha? Ela disse: olha, lá na escola, a dona Maria, que trabalha na faxina da escola, lá na escola o pessoal comenta, até com descaso, até fazendo bullying com ela, que na casa dela não tem banheiro. Onde é que ela toma banho? Onde é que ela faz as necessidades fisiológicas, né? E a dona Maria é mãe solo de 4 filhos. Então, na casa dela são 5 pessoas e eles não têm banheiro. Nós somos 3, temos um banheiro e há 5 anos vimos sonhando com o segundo. Nós já compramos a louça, nós já compramos o piso, o revestimento, e recentemente nós fizemos as contas e dissemos: podemos contratar o pedreiro para fazer o banheiro, que já temos tudo. Só que essa noite, com a nossa filha, nós decidimos: esse vai ser o nosso jejum quaresmal. Nós vamos jejuar da nossa suíte e nós vamos gastar tudo que nós economizamos para construir o banheiro da casa da dona Maria. E nós quisemos vir contar isso para o Senhor, antes que o Senhor vá embora, para que o Senhor veja que o seu trabalho, que a sua ação missionária vai dar frutos aqui na nossa terra. Olha, eu não chorei na frente deles de vergonha, confesso para você. Porque quando eles foram embora, eu fui para o meu quarto e eu rezei entre lágrimas, agradecendo a Deus pela campanha da fraternidade e por me colocar nessa missão da campanha da fraternidade. Padre Jean Paul, com esse testemunho, ele nos recorda aquilo que falou no ano passado, quando esteve aqui na Diocese, quando contou a história de que a coleta da campanha da fraternidade ajudou na Amazônia o padre a adquirir um barco a motor para conseguir visitar as comunidades e celebrar mais missas por ano nas comunidades. Então são esses pequenos gestos que talvez vão nos instigando a fazer o nosso jejum quaresmal, que o Papa Leão, na sua mensagem para a Quaresma, ele nos diz: olha, sim, o jejum de alimentos é importante, mas vamos fazer outras ações de jejum que elas são também tão importantes quanto, né? Então, assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé. A gente volta daqui a pouquinho para refletir um pouquinho mais. Lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Um coração que nunca deixou de pulsar. Desde 1934, ele bate no centro de Farroupilha para conectar vidas. Vidas confiadas a nós e tratadas com todo cuidado, carinho e atenção. O Hospital São Carlos se consolida hoje como uma das principais instituições de saúde da Serra Gaúcha. Oferece atendimento especializado com o que há de mais moderno em tecnologia. Mas, para nós, o que mais importa é que você se sinta bem enquanto estiver conosco. Tudo faz parte de uma grande engrenagem, que começa com um acolhedor sorriso na recepção e segue com uma hotelaria eficiente. Na outra ponta, a segurança dos nossos pacientes. A qualificação da equipe é constante, com cursos e palestras, formações fundamentais para operar nosso moderno parque tecnológico. Equipamentos utilizados nos mais diversos procedimentos, especialmente em traumato-ortopedia, para o qual somos referência para 34 municípios gaúchos. Com o objetivo de prestar atendimento de excelência, criamos o Centro de AVC e investimos na modernização da unidade de tratamento intensivo, reconhecida por 3 anos consecutivos com o selo de UTI eficiente. E para proporcionar uma assistência global, o nosso Centro de Especialidades oferece atendimento em mais de 20 áreas médicas para planos de saúde, SUS e particulares. Somos também uma instituição que trabalha para ser econômica e financeiramente viável. As ações vão desde a captação da água da chuva, passando pela instalação de placas solares, até chegar aos investimentos necessários para aumentar a eficiência dos processos. Hoje, o São Carlos atende diversos convênios, buscando contemplar toda a comunidade com um serviço de saúde humanizado, onde o paciente é o nosso maior bem. Um coração que segue pulsando a cada nova vida que nasce na nossa instituição. Hospital São Carlos. Vida que pulsa. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Obrigado a você que nos acompanha neste programa, em que falamos sobre a campanha da Fraternidade 2026, que traz como tema Fraternidade e Moradia, e o lema Ele veio morar entre nós, do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Nós temos aqui como convidado o padre Jean Paul Hansen, que é o nosso
secretário executivo das campanhas da CNBB e coordena, em âmbito nacional, as campanhas da fraternidade. Padre Jean Paul nos ajudou também a refletir muito no primeiro e no segundo bloco sobre ações também, aquilo que ajuda a construir a campanha e aquilo que também se pode desenvolver de ações práticas. Padre Jean Paul, e justamente esse terceiro bloco eu quero dedicar a ação prática daquilo que podemos fazer na campanha da fraternidade, que não é só no tempo da Quaresma, a gente não deve fazer só durante até a vigília pascal, mas durante todo o ano, né? De que forma nós podemos agir, seja na família, seja na comunidade eclesial, seja na sociedade, em prol da campanha da fraternidade. Felipe e queridos ouvintes, a primeira ação que se espera de nós na campanha da fraternidade é que nós a assumamos. É que nós, se ainda não lemos o texto base, procuremos adquiri-lo e lê-lo. Se nós ainda não estamos fazendo CF em família, via sacra da campanha da fraternidade, terço da moradia, círculos bíblicos da moradia, que a gente ainda, nós estamos só na primeira semana da Quaresma, que a gente ainda dê esse passo de assumir e promover essa reflexão. Porque a igreja sabe que sozinha ela não vai resolver a questão da moradia. Nós não dispomos dos meios necessários para resolver essa questão. Mas nós somos especialistas em humanidades. Nós sabemos sensibilizar, conscientizar e comprometer. Então é preciso que, fazendo acontecer nas nossas comunidades, e aqui um chamado especial aos meus irmãos presbíteros, aos diáconos, àqueles que coordenam as comunidades, para que nós, muitas vezes, em nome de um gosto pessoal, de uma piedade pessoal, não coloquemos em risco a unidade pastoral da igreja. É uma ação da igreja no Brasil, e promovê-la é uma questão de unidade. Se nós colocamos os nossos gostos, as nossas devoções acima da unidade da igreja, isso é um péssimo sinal. Então, promova nas suas comunidades, ainda é tempo, a campanha da fraternidade. Essa é a primeira ação. Por quê? Porque a ação vai surgir da relação dialética entre o ver e o julgar. É quando as comunidades se sentarem para falar, para rezar, para refletir à luz da palavra de Deus sobre a realidade da moradia, que vai surgir aí no território a ação necessária para sanar esse problema no meio de nós. Segunda ação, e não menos importante, a Quaresma é um tempo de intensificar a vida de oração. Você reza pelas pessoas que vivem na rua? Você reza pelas pessoas que têm moradias precárias? Você reza pelas pessoas que vivem nas favelas? Que tal, como gesto concreto dessa campanha da fraternidade, incluir essas pessoas na sua oração pessoal? A partir de hoje, comece a rezar diariamente por essas pessoas que sofrem com a ausência ou com as condições da sua moradia. Mas não só na oração pessoal. É preciso colocar também na oração comunitária. Fazer as nossas comunidades rezarem essa realidade. Por isso nós oferecemos terço da moradia, adoração eucarística e celebração penitencial, retiro popular quaresmal, celebração ecumênica, tantas oportunidades de rezar a questão da moradia em comunidade. Depois do jejum, como eu dei exemplo no último bloco, né? Qual vai ser o seu jejum? Qual está sendo o seu jejum quaresmal? Se você, por exemplo, durante a Quaresma não come doce,
mas a economia que você faz com o doce que não come não se converte em bem para outra pessoa, isso não é penitência, isso é economia. Quem sabe, dieta, mas não penitência. Se você não bebe bebida alcoólica durante a quaresma, mas o que você economiza com a bebida alcoólica não se converte em bem para outro, você está fazendo uma ótima economia, mas não uma penitência. Para que isso seja penitência, você precisa mortificar a sua vontade e converter a sua mortificação em esmola para o bem do outro. E talvez você pense assim: ah, padre, mas eu não tenho condições de construir o banheiro na casa da Dona Maria. O que eu vou economizar comendo doce vai ser, digamos aí, R$50. O que R$50 muda na vida de alguém que não tem casa? O óbolo da viúva do Evangelho parecia que não mudava nada, mas mudou tudo. Então, se você converte o seu óbolo da viúva em coleta nacional da solidariedade, aquela coleta do Domingo de Ramos, que gera o Fundo Diocesano de Solidariedade com 60% do montante, e gera o Fundo Nacional de Solidariedade com 40% do montante, os seus R$50 com os meus R$50, com os R$50 do Felipe, vai se juntando a outros muitos R$50 e vai fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas pelo Brasil afora. A coleta nacional da solidariedade deste ano, no próximo dia 29 de março, mas também na tarde do dia 28, em todas as celebrações de Ramos, nas capelas, matrizes, catedrais, basílicas, santuários, ou mesmo nas celebrações feitas nas casas, por bispos, padres, diáconos, religiosos, leigos, seminaristas, seja quem for, essa coleta é para socorrer as pessoas que padecem o seu calvário na questão da moradia nesse ano de 2026. Faça a sua oração, faça o seu jejum e faça a sua esmola. Agora, nós podemos fazer esses pequenos gestos, mas nós precisamos também fazer grandes gestos. E segundo o Papa Paulo VI, a maior forma de fazer caridade é a política. Então, nós precisamos também ter ações políticas, ter escolhas políticas, ter opções políticas que cuidem da moradia. Ou melhor, que cuidem das pessoas que habitam a moradia. Nós não podemos, com a consciência cristã que a campanha da fraternidade está formando em nós, escolher políticos que querem eliminar os pobres. Nós precisamos escolher políticos para qualquer cargo que seja, para presidente do sindicato, para síndico do nosso apartamento, para vereador, para prefeito, para deputado estadual, para governador do estado, para deputado federal, senador e presidente da República. Nós precisamos escolher pessoas que cuidem de todos, para parafrasear o Papa Francisco em Lisboa, que cuidem de todos, e não apenas de alguns. Muito bem. Que bela reflexão que fizemos, estamos fazendo. E eu lembro, nós, enquanto Diocese de Caxias do Sul, por meio da Caritas, nós lançamos na quarta-feira de cinzas, junto com o lançamento da campanha da fraternidade, na coletiva de imprensa, a campanha chamada Sinais da Esperança. Nos recorda o jubileu que vivemos o ano passado, mas nos ajuda também a sermos sinais. O que é esta campanha? É uma campanha já mirando o tempo do inverno. Nós sabemos o quanto o inverno é rigoroso aqui na nossa região e quantos irmãos e irmãs padecem do frio e da fome também aqui em nosso meio. Então, é justamente você fazer a doação
de alimentos não perecíveis, de agasalhos, de cobertas, de lençóis, de fraldas infantis e geriátricas, na sua paróquia, na sua comunidade, porque estes gestos vão nos ajudar também a ter uma melhor organização para atender bem os nossos irmãos no tempo de inverno. Campanha chamada Sinais da Esperança, Solidariedade que Aquece. E a imagem justamente da campanha é o Cristo Sem Teto, que está no cartaz da campanha da Fraternidade. Ele precisa da nossa solidariedade para se aquecer. Então vamos também colaborar desta forma, além daquilo que o Padre Jean Paul nos propõe, da coleta da campanha da Fraternidade. Nós também, na sequência, vamos divulgar a transparência de onde foram investidos os valores da coleta do ano passado aqui na Diocese de Caxias. Nós tivemos mais de 8 milhões de reais sendo investidos em âmbito nacional, pelo Fundo Nacional de Solidariedade, da CNBB, tudo prestado contas de uma forma transparente, da mesma forma a Diocese de Caxias presta contas. E aquilo, se você não pode, fazer o banheiro da Dona Maria, pelo menos faça a sua doação de alimentos, de roupas e também de agasalhos e fraldas na sua comunidade, na sua paróquia, porque isso vai ajudar as nossas comunidades a se organizarem melhor para o tempo do inverno, para atender aqueles que mais precisam. Nós agradecemos, Padre Jean Paul, pelo tempo desprendido para estar conosco. Nós agradecemos a você que nos acompanhou no programa Razões da Fé desta semana. Lembramos o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Uma abençoada semana a você. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira.
Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.